Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O nosso assunto dessa edição é a agricultura familiar. De acordo com os dados mais recentes, o Brasil tem quase 4 milhões de propriedades, que ocupam mais de 80 milhões de hectares de terra e são responsáveis por cerca de 23% da produção agropecuária nacional. Aqui em Minas, são mais de 400 mil propriedades e o estado é o segundo com o maior número de agricultores familiares, atrás apenas da Bahia. No panorama de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da agricultura familiar aqui no nosso estado e sobre as possibilidades e dificuldades de crédito e financiamento para os pequenos produtores. Agricultura familiar é o tema do panorama que começa agora. O nosso convidado é o professor Matheus Ramires, coordenador do Grupo de Estudos da Agricultura Familiar da Escola de Veterinária da UFMG. Eu queria começar te perguntando o seguinte: quando a gente pensa num agricultor familiar típico do estado de Minas Gerais, do interior do nosso estado, aquele que vive nas áreas rurais das pequenas cidades, quais seriam as principais dificuldades dele para conseguir fazer o seu trabalho, colocar o seu produto à venda? Seria a dificuldade de crédito? Seria a dificuldade de escoar essa produção? Seria algum problema de capacitação para produzir? O que você enxerga como uma grande dificuldade aí para o agricultor familiar se desenvolver mais? Fernando, falar de agricultura familiar é falar de um grupo de resistência. Então, todas essas dificuldades, elas estão presentes para o agricultor familiar. Então, historicamente, a agricultura familiar, ela junta grupos que não tiveram um apoio institucional adequado. Então, se nós retomarmos desde a colonização do Brasil, a agricultura familiar foi aquele grupo que teve um acesso marginal e oprimido à posse da terra. Então, o primeiro fator é o acesso à posse da terra. Ou seja, eles não são nem donos da terra em que eles trabalham? Muitos até são. Sei. Mas quando a gente pega a agricultura familiar, nós estamos pegando as pequenas propriedades, as áreas marginais. Então, o acesso à posse da terra é uma dificuldade. Ao longo da nossa história, a agricultura familiar não é alvo das políticas públicas como deveria ser. Então, o acesso à tecnologia é dificultado, a tecnologia não é pensada neste pequeno agricultor e até mesmo a inclusão da sua produção no mercado. Devido à pequena propriedade, os volumes de produção são relativamente menores. Então, o custo de transação, de transporte, a dificuldade de uma assistência técnica que se adeque à exigência desse produtor. Nós estamos falando de um tipo específico, um agricultor tradicional. Então, a assistência técnica não pode ser como a assistência técnica de uma grande propriedade. Então, essas dificuldades e até uma visão de uma agricultura atrasada pela sociedade faz com que a agricultura familiar encontre várias barreiras na busca pelo crédito, na busca pela assistência técnica, na busca pela inclusão ao mercado. Pois é, a gente tem aí o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse ano, do ano passado para esse agora, o governo prometeu liberar aí 70 bilhões de reais de financiamento para os agricultores familiares. Esse volume é adequado? O programa vem sendo bem executado? Como é que você vê essa questão específica desse programa, que é o PRONAF, para o agricultor familiar? Falar de PRONAF é falar de um programa muito importante para a agricultura familiar. O PRONAF é a primeira política social para o meio rural. É a primeira política social que ela é focada nos grupos mais excluídos, focada na agricultura familiar. Então, toda notícia de fortalecimento do PRONAF, para nós, é uma notícia muito importante. Porém, liberação do volume total do Plano Safra da agricultura familiar, do PRONAF, não é suficiente se não estiver associado a um programa de apoio ao acesso. Ter o recurso não significa que o agricultor vai acessar, principalmente aquele agricultor em uma condição mais vulnerabilizada. Ou seja, ter o recurso não significa que eles vão ter o dinheiro. Para ter esse acesso, há aí ainda uma série de barreiras. Sim, é necessário um trabalho educativo. O agricultor precisa de conhecer a linha, precisa de um processo de acompanhamento, ele tem que ter acesso à elaboração dos projetos, ele tem que ter acesso à rede bancária. E todos esses atores envolvidos têm que entender a importância da agricultura familiar. E a importância de, dentro da agricultura familiar, porque a agricultura familiar é diversa, de todos os grupos acessarem, mas prioritariamente aqueles grupos mais vulnerabilizados.
Pois é, a gente vai falar justamente disso, porque aqui na Assembleia a Comissão de Participação Popular realizou uma audiência pública justamente para debater a execução do PRONAF aqui no estado. E muitos agricultores familiares participaram. Vamos ver como foi, olha lá. Os deputados ouviram produtores rurais de várias regiões do estado. Eles trouxeram demandas e relataram as dificuldades que enfrentam para ter acesso ao crédito rural. Vanilson é agricultor na cidade de Pompéu e conta que demorou 4 meses para conseguir o financiamento de um trator. Com toda a documentação legal, o banco ainda pedia mais e mais e chegou a ponto de não ter documentos a exigir e não saiu o crédito. O governo federal lançou em junho do ano passado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, com recursos da ordem de 71 bilhões de reais para o crédito rural. O volume de recursos é 34% maior que o de 2022. Uma das medidas do novo Plano Safra foi a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos. O objetivo é contribuir com a segurança alimentar do país ao estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. Mas os produtores relatam dificuldades para conseguir linhas de crédito junto aos bancos. As agências estão muito acostumadas a fazer as linhas de crédito convencionais. Então, dentro do PRONAF existe uma série de linhas de créditos especiais. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, esses servidores que estão lá na ponta nessas agências, eles não têm conhecimento ou não estudam as portarias normativos que têm e acham que é muito mais fácil fazer o convencional. Matheus, quer dizer, além de todas as dificuldades, a própria dificuldade em relação aos bancos também que ele está colocando aí, quer dizer, é difícil o produtor, com toda a dificuldade dele de formalizar os projetos, conseguir os documentos, ainda tem que ultrapassar essa questão dos bancos que às vezes não estão sabendo de todas as possibilidades? Isso mesmo, Fernando. Inclusão no Brasil é um desafio. As instituições, elas ainda não estão preparadas para a inclusão. E quando nós tratamos do PRONAF, nós tratamos de um público que ele tem ainda, historicamente, um acesso muito recente a esse serviço bancário. Em um programa, o PRONAF, apesar de ser de 96, ele é muito recente. E sua perspectiva de inclusão também é recente na política do país. Então, nesse caso, é um desafio, sim, para os grupos, principalmente os grupos que vão fazer uma agricultura voltada para o abastecimento local, em menor volume, para algumas cadeias de produção que elas são mais específicas, que não são as convencionais, que não são as da grande produção, e isso gera até uma dificuldade de entendimento do setor que libera o crédito. E nós temos que tratar também de um grupo muito específico que, às vezes, não possui as garantias convencionais que o sistema bancário está acostumado. Então, há também um estranhamento do próprio sistema financeiro, do próprio sistema de acesso, em reconhecer os agricultores e as agricultoras familiares como sujeitos dessa política, sujeitos a serem beneficiados por essa política. Bom, uma outra questão que às vezes surge é em relação justamente à própria capacitação dos agricultores familiares nessa parte dos empréstimos, dos créditos, mas também para a questão da produtividade, para tentar se melhorar a própria produtividade, ou seja, produzir mais, vender mais e, obviamente, receber mais. Em que ponto que você acredita que está nisso? Ainda é necessário muito a se caminhar ou o próprio agricultor familiar já está conseguindo produzir um pouco mais e se capacitar na sua própria produção? Fernando, os dados que você apresenta no começo do programa, eles são muito reveladores dessa realidade. Então, a agricultura familiar, possuindo 23% da posse da terra, ela responde por 23% do valor bruto da produção. Então, a nossa agricultura familiar, com todas essas dificuldades, apresenta produtividade média semelhante à potência do grande agronegócio do Brasil. Então, ela não fica para trás. Mas é necessário que nós tenhamos um modelo de trabalho em extensão rural que atenda às particularidades da agricultura familiar. Nós ainda estamos muito atrasados. Nós ainda temos um modelo de extensão majoritariamente verticalizado, autoritário, que desconhece o saber do produtor. E esse saber que traz o produtor com dados de produtividade semelhantes à da grande propriedade, que nós sabemos que atua com tecnologia de ponta. Então, é preciso ressignificar o trabalho da extensão, não entendendo que a extensão,
porque a extensão basta simplesmente difundir tecnologia. É preciso um trabalho educativo, mas mais que isso, um trabalho que valorize o saber do produtor e que construa junto com ele as alternativas. Aí sim, a inserção tecnológica dentro desse saber que o produtor já tem, dentro das expectativas e demandas desse produtor, tem muito a potencializar a produtividade e aí gerar uma produção mais qualificada, um maior volume de produção, aumentando a renda, qualificando a vida no campo. Mas sempre ouvindo, claro, né, o produtor. Ouvindo, respeitando, valorizando e validando o saber do produtor, que é essencial. Perfeito. Bom, durante a audiência pública aqui na Assembleia, a nossa reportagem também ouviu alguns produtores que participaram do encontro e que falaram um pouco sobre como utilizaram ou não utilizaram aqueles créditos do Pronaf. Vamos ver aqui. Eu moro em Jacuí, né, Minas Gerais, sou produtor de café há uns 18 anos, né, comecei com o meu pai, né, desde pequeno, e a gente foi crescendo, foi evoluindo e estamos aí até hoje pelejando aí. Tenho uma área de 3 hectares própria minha e tenho 2 arrendamentos, um de 12 e um de 10, que são 22 hectares arrendados e mais 3 mil, somando 25, né? Ter usado o Pronaf aí uns 7, 8 anos, né? Para mim foi de grande valia por questão financeira, né? Na época eu não tinha dinheiro suficiente, às vezes, para comprar um adubo, comprar um veneno, a gente fala os insumos, né? Então o Pronaf veio para ajudar eu nesse momento, até que eu consegui, né? Graças a Deus foi trabalhando, foi sobrando dinheirinho, então eu fiz um caixinha, hoje eu já não utilizo mais, mas para mim foi de grande importância. Essa questão do Pronaf, o Inácio é um exemplo aí de alguém que usou durante determinado tempo e que não precisa usar mais hoje. Essa seria uma tendência natural do crédito ser algo para um impulsionamento da produção e depois ele não ser mais necessário? Ou, na sua opinião, é algo que tem que ser cíclico, que tem que ser, vamos dizer assim, utilizado da melhor forma possível ao longo do tempo? O crédito agrícola, ele é extremamente essencial para todas as atividades. Pequenas, médias, grandes, todas as cadeias de produção, elas precisam de crédito. Porque o investimento em insumos exige do produtor o investimento antes da produção acontecer. Tem que pagar antes de receber, né? Pagar antes de receber, então tem um custo de capital. E é mais que justo que o Estado colabore com o crédito agrícola. No caso do Pronaf, o Pronaf foi pensado, dividido em grupos. Então, os grupos do Pronaf, eles, como foi idealizado o programa, eles vão daquele produtor de menor renda, que acessa um menor empréstimo com um maior subsídio, até aqueles produtores de maior renda. Então, o Pronaf, como programa social, ele foi pensado justamente nessa perspectiva, do produtor ir aumentando a renda até que ele não acesse mais o Pronaf, mas ele continuará acessando o crédito agrícola. Então, essa leitura é uma leitura muito feliz. A ideia do programa, inclusive um indicador de sucesso dele, seria essa evolução do agricultor entre os grupos de renda. Perfeito. Bom, algumas áreas, no entanto, ainda não são nem elegíveis para o crédito no Pronaf. É o caso, por exemplo, da apicultura. E quem nos conta é uma outra participante da audiência. Veja só. Eu sou Gislene, eu moro em São Sebastião do Paraíso, sou apicultora há 2 anos, com meu esposo e meus filhos, né? E a nossa intenção é que a renda aumente, né? E que a gente consiga produzir mais mel. A gente vai lá no campo apícola, a gente trata as colmeias, a gente tira o mel, troca cera, tem gastos, né? Troca caixa, né? Então, assim, não é barato. O pessoal acha que é, mas não é. Então, às vezes você começa com pouco, você não tem a renda total para você fazer, você desanima. Aí tem que fazer a casinha do mel, aí tem os utensílios, tudo que você tem que pôr, tudo gera um gasto e fica em um custo alto, né, para fazer. Então, a gente tendo esse financiamento para ajudar, vai agregar assim, mais valor ao nosso produto, né? A gente vai ter mais ânimo para trabalhar e para poder montar, né, tudo certinho para deslanchar. Por que algumas áreas, no caso, como ela coloca a apicultura, ainda não têm direito a receber o crédito? Quais são os critérios, vamos dizer assim, para se poder ter esse acesso? Aí nós temos um desafio multidimensional. Por exemplo, uma cadeia, como a cadeia do mel, em alguns casos, ela não apresenta nem as garantias bancárias, porque eu posso produzir mel em terras que não são minhas. Então eu posso alocar as caixas de mel em plantações de café, ampliando a produtividade do café, isso já é uma realidade. Então, se a terra é usada como garantia bancária, ele não acessa. Um outro fator que chama atenção é a regularização. Então, se a produção não é regularizada,
o produtor não consegue comprovar a renda. Não comprovando a renda, ele não tem acesso ao crédito. Mas sem acesso ao crédito, como que ele vai regularizar? Então é por isso que a gente precisa de entender o PRONAF não como uma simples política de crédito, mas como uma política de inclusão, inclusive inclusão mercadológica desses produtores. Um outro assunto que é muitas vezes colocado na questão da agricultura familiar é da agroecologia, se produzir com cada vez menos agrotóxico, uma produção mais sustentável, uma questão do alimento mais saudável. No entanto, normalmente, para se fazer isso, tem-se um custo maior, esse alimento também sai do produtor por um custo maior. Como é que a agroecologia se encontra aí com a agricultura familiar? É possível conciliar? É possível, mais que possível, conciliar. Os princípios da agroecologia, eles estão presentes na agricultura familiar, na agricultura camponesa. Então, a agricultura familiar, em sua essência, ela é muito mais próxima à agroecologia do que a grande agricultura, do que a agricultura patronal. Só que, para que se viabilize a produção agroecológica no contexto de agricultura familiar, é necessário também políticas indutivas. Talvez aqui seja um encontro do PRONAF com linhas específicas de fomento à agroecologia, induzindo e fortalecendo a agricultura familiar de base agroecológica. Hoje é fundamental se pensar em um novo modelo agrícola, um modelo menos dependente de combustível fóssil, menos dependente de insumos externos e que atenda ao anseio do consumidor que busca por alimentos mais saudáveis. Aí a agricultura familiar, que é a grande fornecedora de alimentos para o mercado interno, ela é privilegiada em atender esse consumidor e essa demanda específica de mercado. Só que, novamente, há necessidade de um esforço de inclusão desses produtores, de validação dos seus conhecimentos e de reconhecimento no mercado. Pois é, a gente está falando aí justamente do consumidor, de como é que o alimento chega. Existe algum tipo de política, existe algum tipo de mecanismo que faz com que se aproxime justamente o agricultor familiar do seu consumidor? Geralmente, é como que ele vende, para quem ele vende? Ele mesmo tem que correr atrás de onde ele vai vender? Existe algum programa que já compra esse alimento do pequeno produtor para que ele não tenha essa dúvida de estou produzindo, mas e aí, vou vender para quem? E é um alimento, uma coisa perecível, né? Se ele não vende na época certa, aquilo estraga. A própria dimensão da produção da agricultura familiar, 23% do valor bruto da agropecuária no Brasil, nos indica que o agricultor familiar ele vende nos canais convencionais. Mas isso não é suficiente. Nós temos que ter canais alternativos de venda. Existem os programas de compra direta do Estado da agricultura familiar. Então, o PNAES, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele permite a compra direta do agricultor familiar. Os programas de aquisição de alimento vinculados às políticas sociais também são importantes. Então, são mercados institucionais importantes para a vinculação do agricultor familiar. E as iniciativas locais também são de muito valor. Então, as feiras locais, as feiras municipais. Quando a gente pensa em qualificar a inclusão do agricultor familiar no mercado, nós pensamos sempre em fortalecer o mercado local. E esse fortalecimento do mercado local não passa por uma simples ideia de distribuição de produtos. É um fortalecimento de um mercado agroalimentar local. Então é todo um desenho do benefício aos produtores familiares, notadamente aqueles mais excluídos do mercado, até os consumidores, com um produto de uma matriz de produção diferente da convencional. Perfeito. Bom, uma outra questão que muitas vezes é levantada em relação à agricultura familiar é o envelhecimento dos produtores e a evasão de muitas famílias do campo para a cidade. No entanto, o representante da Emater, que participou da nossa audiência aqui na Assembleia, ele tem percebido um fluxo numa direção contrária. Olha só. Nós estamos vendo jovens, né, pessoas que já têm uma outra formação retornando para o campo, vendo a importância da atividade, principalmente depois da pandemia. Nós tivemos um aumento nesse fluxo e adoção de algumas práticas, algumas atividades que mais rentáveis, é claro, né? E nós, no nosso entendimento, é uma tendência agora no futuro, uma inversão do fluxo. Porque as cidades elas estão saturadas, os empregos hoje no meio urbano são cada vez mais qualificados, né? E nem todo mundo vai poder ocupar um espaço na área urbana. Então, o meio rural, justamente por
essa dificuldade que é o envelhecimento do campo, né? Então nós temos envelhecimento, eles estão vendendo os imóveis e isso está passando para esses novos agricultores que a gente diz assim, né? São novos agricultores que estão entrando na atividade. Então é uma tendência e ela tem se confirmado nos últimos anos. Como é que você vê essa questão? Porque geralmente a gente imagina o contrário, né? Como ele colocou ali, a ida dos agricultores para a cidade para tentar, entre aspas, uma vida melhor. Você consegue enxergar esse retorno? Isso ainda é pequeno? Como é que você vê essa questão? Esse fenômeno é um fenômeno atual da agropecuária, não no Brasil, mas no mundo. No Brasil, nós temos ainda uma particularidade da evasão de jovens para o meio urbano. Então, a saída de jovens do campo para a cidade, ela ainda continua acontecendo. E ela se dá majoritariamente na agricultura familiar. E é extremamente preocupante. Tanto que a questão da sucessão familiar é algo que nos preocupa, inclusive no horizonte de viabilidade desse modelo de produção a longo prazo. Mas é também um fenômeno essa urbanização do campo, com saída de pessoas do meio urbano para o meio rural, em uma perspectiva de produção inovadora. Então, isso dialoga muito com a perspectiva da agroecologia, das produções alternativas, das novas cadeias de produção, da produção de precisão altamente tecnológica. Então, assim, parte dessa saída dos jovens é compensada pela chegada no campo de um outro público. Mas não deixa de ser muito preocupante a saída dos jovens, principalmente a saída dos jovens vinculados à agricultura familiar. Pois é, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria saber o seguinte, daqui para frente, o que você acha que pode se modificar? Ou, por exemplo, o que o governo e o legislativo podem fazer e podem auxiliar para que a questão da agricultura familiar no futuro esteja cada vez mais desenvolvida, a gente possa fixar essas famílias no campo? Qual que é a perspectiva sua de futuro? O que você acha que deve ser feito daqui para frente? Na nossa perspectiva, é extremamente urgente, na verdade é até atrasado, que nós possamos olhar para as populações do campo, para a agricultura familiar camponesa, para aquele produtor de menor inserção no mercado, com a visão de valorizar a diversidade do campo. Então, é essencial que as políticas públicas elas consigam compreender a diversidade e não tratar a produção agropecuária como algo uniformizado ou idealizado. Quando a gente fala das populações do campo, vinculado ao PRONAF, nós temos dificuldade de mulheres acessarem o PRONAF, jovens acessarem o PRONAF. Então, essa ampliação da base de apoio das políticas públicas a essa população do campo, a valorização das formações culturais específicas, as comunidades quilombolas, as comunidades de povos originários, aquela comunidade de agricultura familiar excluída do mercado mesmo, que produz um produto típico. Então, há necessidade da política pública compreender o campo de uma forma mais ampla e superar a visão que o campo é um local de produção agrícola. Nós temos que começar a entender o campo como local de produção agrícola, sim, mas para além. É um local de produção cultural, de reprodução social, de tipos que têm que ser muito valorizados, que têm muito valor socioantropológico, com a produção típica, a produção artesanal, a produção agroecológica, e trazer isso e tratar de uma forma institucional essas questões e a inclusão desses grupos como perspectiva de políticas de governo e, mais que isso, políticas de Estado de forma permanente. Matheus, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.